Você conhece ou já assistiu Gravity Falls? É um desenho muito da hora criado pela Disney, que conta a história de dois irmãos gêmeos que vivem aventuras muito doidas e exóticas na cidade misteriosa e assustadora chamada Gravity Falls. Os irmãos Dipper e Mabel têm que resolver os enigmas dos livros que eles acabaram de achar. Uns livros misteriosos da cidade de Gravity Falls, junto com seus amigos Sus e a Wendy. Hoje eu vou contar minha versão de creepypasta, baseada em uma história muito ruim publicada em 2012, relacionada a Gravity Falls. A versão original, publicada em 2012, fala sobre Dipper e Mabel, e a Mabel fala sobre um restaurante misterioso chamado Taco Bell. Aí o Dipper, ele vai lá, pra conhecer o local. E o local está vazio. E ele vê um cara muito velho, praticamente um idoso, vendendo tacos. Aí ele oferece um taco para o Dipper. Mas só que um detalhe, o taco estava muito apimentado mesmo. Aí o Dipper, ele comeu o taco. Depois de comer o taco, o Dipper passa mal e ele vai correndo pro banheiro. O Dipper começa então a sofrer de uma desinteria intestinal, que é diarreia. Aí a história original fica nojenta, pois na história original, Dipper começa a sentir prazer e começa então a se... Vocês entenderam? Para aqueles que não entenderam, Dipper estava muito necessitado. E na versão original fica ainda mais nojento, pois o Dipper, ele come o próprio coco. Depois desse show de horror, o velho entra no banheiro e pega o Dipper. E ele mata o Dipper. O velho sai e prepara tudo. E o Dipper ficou lá jogado no banheiro. Ainda bem que acabou, né? Não acabou não. Sobrou pra Mabel. Ela foi procurar o irmão lá no restaurante Taco Bell. Aí procurando, ela o encontrou no banheiro. Mas só que já era tarde demais. O velho pega a Mabel e a mata. E depois disso, de preparar tudo, ele transforma os dois em tacos. O Sus entra no restaurante e pede tacos. O velho dá os tacos para o Sus. E a parte mais macabra é que os tacos é o Dipper e a Mabel. E o Sus acaba comendo. E essa foi a versão original de 2012. Ela foi tão bizarra e grotesca que ela foi até banida, se não me falha a memória. E mais doido é que o criador de Gravity Falls até sabe da sua existência. E ele ficou perturbado com isso, falando: a pessoa que criou isso está muito dodói da cabeça. Ela precisa urgentemente de tratamento. Ele falou uma coisa assim, sabe? Mais ou menos isso. Agora eu vou mostrar a minha versão dessa história. A minha versão ficou assim. Dipper e Mabel estavam conversando no quarto, falando de coisas bizarras que aconteceram e que estão acontecendo. E a Mabel acaba falando sobre um restaurante de tacos que surgiu do nada na floresta e se chama Taco Bell. O Dipper ficou tão curioso que ele quer ir. E ele até perguntou para seu tio Stanley o que é exatamente esse restaurante e como ele surgiu. Do nada, o Stanley ficou revoltado e irado, falando assim: eu não quero vocês nesse local. Se vocês forem, vocês vão se arrepender amargamente. Aquele local é horrível. E não direi o porquê. O Stanley falou isso. Muito curioso, o Dipper tacou o dane-se e foi ver esse novo restaurante que surgiu. E chegando lá, o restaurante estava vazio. E ele estranhou aquilo. Afinal, Gravity Falls tem habitantes. Não é possível que esse estabelecimento esteja vazio, pensou o Dipper. Dipper viu um senhor, um idoso trabalhando. Ele era atendente. Ele se aproximou de Dipper e falou: vá embora enquanto você pode. Dipper se recusou.
e pediu para o atendente um taco e também um refrigerante. E perguntou, pro senhor Ned por que ele falou aquilo. Antes que o idoso pudesse responder, uma mulher abriu a porta do balcão, falando: Jonas, você anotou os pedidos? O idoso mente, falando que sim. A aparência da mulher era bizarra. Ela usava uma máscara e 2 pernas mecânicas. Dipper percebeu o quanto que Taco Bell era bizarro. Mas só que ele não ligou muito, afinal Gravity Falls sempre foi uma das cidades mais bizarras que ele já viu. Curioso do jeito que ele é, Dipper perguntou pra mulher do porquê que ela usa máscara e o que aconteceu com as suas pernas. Desconfortável, a moça fala, bem baixo no ouvido do Dipper: eu fui sequestrada e estou sendo mantida em cativeiro. Pelo amor de Deus, nos ajude. A moça falou. Dipper sentiu um arrepio e um calafrio também, que congelou até sua espinha e seus ossos. Dipper ficou paralisado por um bom tempo e ficou muito pensativo, pensando, será mesmo que eu devo ajudar eles? Ou eles estão apenas me enganando só para me roubar? Quer saber? Eu vou dar um fora daqui. Aqui tá muito sinistro, assustador, bizarramente perturbador. E o ambiente não tá ajudando, afinal está em decadência. E tocando uma música bem antiga. Quando Dipper estava prestes a dar no pé, o senhorzinho, ele chamou Dipper falando: espera, meu jovem, você acabou se esquecendo do teu lanche. E não se preocupe com o preço, esse é por conta da casa. Dipper pegou seu lanche e quando ele foi para a porta não queria abrir, ou seja, a porta travou. O senhorzinho e a moça, com uma voz muito triste, falou: tarde demais, ele chegou. Ele adora e ama quando vem clientes e gosta mais ainda quando são crianças. Dipper na hora ficou apavorado. O senhor acalmou o Dipper, falando: no banheiro há uma janela. Ele até apontou para onde ficava o banheiro. Dipper acabou correndo para o banheiro. E para seu azar, as janelas estavam pregadas com madeira. E o dono do Taco Bell apareceu de supetão. Muito triste, os funcionários falam: nos perdoe, garoto. E ele sai correndo. Para o azar do senhor e da moça, é que o chão se abre, fazendo com que os dois caiam dentro de um buraco. O dono do Taco Bell é um cara muito doente. Ele é alto, barbudo e torturou muito o Dipper. Ele forçou o Dipper a comer o lanche que o senhor deu para ele. E depois de comer aquilo, o Dipper passa muito mal, porque o taco estava muito apimentado e o refrigerante estava vencido. Aí o Dipper começa então a sofrer de uma desinteria intestinal. Um detalhe, o banheiro estava decadente. As paredes estavam sujas e o vaso estava quebrado. Como eu disse anteriormente, o cara do Taco Bell, ele é um cara muito doente. Ele obrigou o Dipper e forçou ele a se... E o cara começa então a sentir prazer ao ver o Dipper passando muito mal enquanto fazia o ato. O Dipper estava chorando muito de dor. E depois disso, o dono do Taco Bell dopa Dipper com cloroforme. Em casa, a Mabel estranha o Dipper não ter voltado para casa. E ela começa então a procurar pelo seu irmão e pede ajuda para os seus amigos, Suzy e a Wendy. E a Mabel fala para eles que a última vez que ela viu o Dipper foi dela ter citado para o Dipper sobre um restaurante misterioso chamado Taco Bell. E ela até fala que ela se sente culpada por ter dito isso. Suzy e a Wendy, eles confortam a Mabel, falando que a culpa não é dela. E eles então procuram pelo Dipper. E eles vão para esse restaurante, Taco Bell. Chegando lá, o mesmo cenário de antes.
Restaurante vazio, em decadência, música antiga. Assustada, a Mabel fala: nossa, eu nunca pensei que esse lugar fosse tão assustador. Aí a Wendy fala assim, dá aquela impressão de que nós estamos em um restaurante abandonado. Sabe aquele senhor e aquela moça que caíram dentro do buraco? Pois é, eles reaparecem, mas só que ainda mais maltratados. O senhor teve os seus olhos arrancados e a moça está do lado dele, orientando ele. E eles perguntam se eles querem alguma coisa. Aí a Mabel pergunta se eles viram o seu irmão Dipper. Muito triste, a moça fala nos ouvidos da Mabel: sim, nós vimos. Ele veio pra cá e ele está aqui. Embaixo desse restaurante há um corredor cheio de quartos. E seu irmão está no quarto 124. Nós somos vítimas, assim como ele. Quando achar ele, liberte-nos também, falou o senhorzinho muito triste. Comovida, a Wendy fala: não se preocupe, nós vamos libertar vocês, eu garanto. A moça até mostra onde fica a porta para o porão. E quando eles abrem a porta, é uma baita de uma escada. E lá embaixo não há nenhuma luz. Suzy imediatamente ficou apavorado. E a Mabel acalma ele, o encorajando, falando assim: Sus, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos encontrar o meu irmão e salvar essas pessoas, disse a Mabel. E o Sus concorda, encorajado. E eles descem, e lá no fundão, eles viram que a moça não estava mentindo, era realmente um corredor cheio de quartos. Só havia a luz de velas iluminando o local. De tanta procura pelo quarto, eles finalmente acharam o quarto 124. O Sus acaba arrombando a porta, fazendo com que haja um estrondo bem alto. Mabel encontrou seu irmão. Com uma voz muito fraca, Dipper fala: Mabel. O que fizeram com você, Dipper? Perguntou a Mabel. O Dipper não consegue falar mais e ele acaba dormindo, pois ele está muito fraco. Dipper estava algemado e nu e totalmente pálido. A Wendy fala que ela conhece uma técnica e que ela viu na internet, mas não sabe se vai funcionar, pois ela vai tentar fazer. É uma técnica bem simples. Basta você ter um grampo ou então um clipe que também funciona. Aí você entorta e faz um tipo de L. A Wendy fez isso com um clipe que estava em teu bolso e pôs no buraco da algema onde estava o mecanismo de trava. E ela foi girando e mexendo até que a algema se abriu. Ela fez a mesma coisa na outra gema. Muito feliz, a Wendy fala: que bom, realmente funciona. Vamos, pessoal, vamos dar um fora daqui. A Mabel até fala: espera, gente, vamos libertar os reféns daqui. A Wendy falou: sem problemas. Eu tenho uma pinça e dá pra usar como chave. É só abrir bem a pinça e deixar a ponta reta. Aí é só enfiar na fechadura e girar. Acho que até pode usar como chave, eu acho. A Wendy, com essa manobra, consegue abrir as portas e libertar os reféns. O Dipper recobra a consciência. Aí ele vê aquele senhor e aquela moça que enganou ele. E os mesmos até se desculpam pelo Dipper. Nos perdoem, nós fizemos isso porque o nosso sequestrador falou que nos libertaria se a gente fizesse isso. E nós fizemos, mas só que logo descobrimos que era tudo mentira. Ele apenas estava nos usando. O Dipper acaba perdoando eles e eles tentam fugir, mas só que o dono do Taco Bell aparece novamente e fica correndo atrás deles. De tanta correria, eles acabam entrando dentro de uma fábrica. Na parte de cima da fábrica há uma porta, mas só que a escada não estava pronta, então tinha que usar uma escada manual. A escada manual que tinha ali
era uma que não era abrir e fecha, mas sim de apoio, onde a pessoa tinha que apoiar na parede e subir. E foi isso que eles fizeram. Mas só que o Dipper não queria subir. Ele estava muito irado. Na verdade, ele queria se vingar do cara, que torturou ele e abusou dele psicologicamente. Dipper gritou bem alto: "Ei, venha me pegar, seu monstro maldito!" O dono do Taco Bell não sabia mais o que fazer e decidiu correr atrás do Dipper. E eles acabaram subindo em cima de uma plataforma. E nessa plataforma havia uma caldeira onde tinha um moedor de carne. Aí o Dipper se escondeu bem, pegou uma barra de ferro e bateu bem forte no cara, fazendo com que o cara fique norteado. Dipper não consegue jogar o corpo para a caldeira, já que o cara era pesado. Aí ele ouviu a voz de Mabel falando: "Deixa que eu te ajudo, irmão." Aí os dois fazem maior força para empurrar e conseguem jogar o cara na caldeira, fazendo com que ele caia dentro do moedor de carne. O dono do Taco Bell foi triturado vivo enquanto ele gritava. E depois disso, a máquina o transformou em vários tacos. E Dipper e Mabel descem da plataforma e sobem a escada manual para enfim passar pela porta. E depois disso, eles se juntam com o pessoal. E eles estavam fora do restaurante. Eles, na verdade, saíram pela porta de serviço. Os reféns seguiram seus caminhos. Quando eles estavam prestes a ir embora, apareceu uma mulher falando: "Tenho planos reservados para vocês, cobaias." Ela estava apontando um atirador de dardos. Aí quando ela ia atirar, não deu tempo, pois o Stanley apareceu com uma arma atirando bem na cabeça dela e ela acabou falecendo. Todos estavam surpresos e a Mabel acabou falando tio Stanley. Surpreendido, o Dipper pergunta: "Tio Stan, como o senhor sabia?" Aí o Stan fala: "Bom, sabe o dono do Taco Bell? Pois é, ele na verdade era um amigo de infância. Tudo mudou quando nós nos tornamos adultos. Ele começou então a se envolver com pessoas erradas e com coisas muito pesadas e profanas. E acabou se tornando um canibal. Aí quando eu fiquei sabendo, cortei cortado na hora. E falei pra ele, se ele mexer com a minha família, será considerado um homem morto." Abri um restaurante em Gravity Falls e pôs o nome de Taco Bell. O motivo de estar sempre vazia é porque ele só trazia animais para comer a carne. Horrorizada, a Wendy pergunta: "Por que ele fazia isso, Stan?" Aí o Stan respondeu: "Bom, ele trazia, os animais para o restaurante, pois ele sentia raiva da raça humana e um ódio tremendo. O motivo é que ele sofreu abusos e maus tratos, da infância até a fase adulta. Ele não se via como humano. Seu ódio era tão grande que ele até chegava no ponto de sequestrar as pessoas e torturá-las, para depois dá-las para os animais, dá-las como comida. Isso explica do porquê dele fazer tudo isso. E é por isso que eu disse que eu não queria ver vocês nesse local, pois vocês iam se arrepender amargamente. E com certeza, sem dúvidas, vocês se arrependeram amargamente. Principalmente você, Dipper." Dipper acabou baixando a cabeça, como se tivesse 5 anos novamente, e com uma voz baixa falando: "Sim, tio, eu sei. Eu deveria ter escutado o senhor." O Sus faz uma pergunta para o Stan: "Stan, ele já foi internado?" O Stanley respondeu: "Sim, foi. Chegaram até no ponto de colocar nele uma camisa de força. Mas só que ele não aguentou e acabou fugindo.
E ele tomava medicamentos muito fortes. Vou deixar bem claro aqui uma coisa. Tudo o que ele sofreu, todos os maus tratos, não justifica toda a maldade e monstruosidade que ele acabou cometendo. E antes de nós separarmos, de eu cortar contato, ele sempre me contava de um sonho dele. Ele me falava: meu sonho é ser famoso, e se eu morrer, eu gostaria de ser comido pelos animais. E hoje eu realizarei o sonho dele. O Stanley pegou os restos mortais em tacos do seu ex-amigo e jogou na floresta, onde tinha uns ursos brincando. Os ursos sentiram o cheiro dos tacos e acabaram comendo os tacos. Tio Stan se virou para todos e com uma voz assustadora falou. Tio Stan se virou para todos e com uma voz sinistra falou: vocês não poderão contar isso para ninguém. E se lembrarem desse evento, coisas terríveis irão acontecer. Aí, de repente, Dipper acorda, apavorado, gritando. A Mabel acalma ele, falando: o que aconteceu, Dipper? Aí o Dipper: eu não sei, eu acho que eu tive um pesadelo. Foi horrível, Mabel, foi tão real, eu não sei te explicar. Curiosa, a Mabel pergunta: fique calmo, o que aconteceu? Aí o Dipper falou assim: sabe o que é pior, Mabel? É que eu não lembro. Mas eu juro que foi real, mas só que o engraçado é que eu não lembro. Dipper e Mabel estão na cozinha e uma foto lhe chamou muita atenção. E nessa foto estava o melhor amigo de Stan, o senhor do Taco Bell, do lado dele. Os dois estavam com o chapéu da maçonaria.